Existem religiões mais corretas do que outras? Existe perigo em professar alguma crença? A resposta deveria ser não. Entraram no nosso terreiro e quebraram tudo. Me tacaram uma pedra e me chamaram de macumbeiro. Disseram que eu ia pro inferno. É uma nova roupagem da Inquisição. Não caçando as bruxas. Nós somos as bruxas para esse povo. Em pleno século XXI, guerras são travadas no mundo porque fiéis querem impor as suas verdades e sequer aceitam ouvir a verdade do outro. E no Brasil, por incrível que pareça, casos de violência contra praticantes de religiões afro-brasileiras têm se tornado cada vez mais frequentes. Será que estamos nos tornando um país intolerante? Representantes de religiões de matriz africana vieram à Comissão de Direitos Humanos do Senado debater o problema. Veja agora no Em Discussão. Oba iru loko, yamaseko ira oje. Afonja opo manjalecan, araloko laia, tobi forixá. Oba chorum, ara oba oje. Oba chorum, ara oba oje. Que a saudação em forma de cantoria sirva para que a gente avance mais na construção de um país de fato com igualdade, com plena liberdade, justiça e um país que seja de fato bom para todos. Os casos de intolerância religiosa em nosso país, ele está cada vez mais forte. O caso da casa de Babazinho, o caso da casa de Pai Dejaí, de Pai Adalto e de tantas outras casas que tem muitos pais de santo, mães de santo, que não denunciam com medo da represária. Há um mês atrás, sofremos uma intolerância, entraram no nosso terreiro e quebraram tudo, entendeu? Fui à delegacia, registrei BO, viu, senador? E nada aconteceu, viu? Um mês depois, entraram e atearam fogo. Eu acho uma falta de respeito, eu acho uma falta de humanidade. Eu quero pedir ao senhor, junto com os demais órgãos competentes, que não deixe passar batido, que tome uma providência e que faça alguma coisa por nós, porque estamos vulneráveis. Ainda ontem, uma outra casa em Águas Lindas foi ateada a fogo. Tu tá me entendendo? Então esse negócio está ficando desenfreado. Fique certo que isso aqui já é uma ação nossa e vamos fazer todo o possível e levar isso a todas as autoridades. Há 3 meses atrás, eu atravessando a Rua 3, centro de Goiânia, meio-dia, me tacaram uma pedra e me chamaram de macumbeiro. Disseram que eu ia pro inferno. Uma menina de 14 anos em Curitiba, ela apareceu em uma imagem com a mãe dela no Facebook, uma imagem bonita com a criança, com um torsozinho assim na cabeça, e foi só isso. Quando ela chegou na escola, senador, ela foi afrontada pelos coleguinhas, dizendo, chuta que é macumba. E ali os colegas pegaram ela, bateram muito nessa criança, ela está com o rosto muito deformado. A minha casa, Leaxé, Araúrum e Abagi, ela está localizada hoje em dia numa área que entrou em guerra, infelizmente. Nós estamos sendo obrigados a nos retirar dessa área por causa da prefeitura do senhor Eduardo Paes e por causa também das Olimpíadas. Nós moramos lá há mais de 40 anos. Eu fui muitas vezes na subprefeitura da Barra para resolver o meu caso e fui humilhada, fui massacrada. Senador, quando o senhor foi governador aqui em Brasília, no Distrito Federal, o senhor criou uma das leis que tratava da
da adoção de parques e jardins, certo? Em 98, se eu não me engano. E de lá saiu alguns movimentos para a adaptação de casas, de terrenos para casas de santo. E nunca saiu do papel. Entra governo, sai governo e as nossas casas continuam em residências. Nós tivemos recentemente a casa de Mãe Vilcilene, Águas Lindas também, que teve um problema onde para ela conseguir voltar a tocar, para conceder, para ter a concessão do alvará de funcionamento, ela teve que mexer na casa dela para abafar os sons dos atabaques. Daqui a pouco a gente vai ter que botar um som para tocar e tocar para os orixás já com CD gravado. Até na Bahia, um prefeito mandou destruir um terreiro de candomblé, mas depois voltou atrás pela pressão que sofreu da classe política, inclusive a nossa pressão, para que reconstruísse. Isso está acontecendo no Rio, acontece em outros lugares e acontece silenciosamente, porque é a força do grande contra as pessoas de menor poder aquisitivo de raiz, de matriz africana. Ele esqueceu de dizer que o prefeito da época era protestante. Né? Então a gente percebe de onde estão surgindo esses ataques constantemente. Né? Porque eles não medem nenhuma dificuldade em mostrar que eles nos atacam. Agora eu queria saber e perguntar, religião prega o ódio religioso ou religião prega o amor e o respeito? Relembrar aqui o caso que aconteceu de Mãe Dedê de Oiá, em Vila de Abrantes, em Camaçari, na Bahia. Uma senhora de 90 anos de idade, uma das mais velhas, mais idosas dentro da religião, naquelas redondezas. Ela veio a falecer pelo simples fato de que uma igreja evangélica chamada Casa da Oração resolveu se fundar ao lado da instituição religiosa e quis fazer um culto de libertação. E nesse culto de libertação, foi a madrugada inteira, do dia 30 para o dia 31 de maio deste ano, proferindo palavras como queima essa, Satanás, liberta, Senhor, destrói a feiticeira. E essa senhora ficou a madrugada inteira acordada. Foi acionada a polícia, foi acionado tudo, e nada foi feito. Ela veio a falecer com um infarto. Ela teve um infarto e não resistiu. A priori, foi registrado como um mal súbito. Só que aí, após pressões de alguns deputados, pressão mesmo da própria CPI, foi registrado isso como um ato de intolerância e está sendo investigado. Nós estamos aqui para poder gritar por vida. Eu fui fotógrafo que fui à casa de Pabazinho para poder fazer as fotos, como fui na casa de Pai Dejaí e fui também na casa de Pai Ricardo. Nem quando eu fotografava defunto no jornal policial no Rio de Janeiro, eu senti tanto medo e tanta humilhação na minha vida. É triste você ter que fotografar o seu sagrado ser vilipendiado. É triste você ver o seu sagrado ser queimado pela intolerância. E é mais triste ainda nós sabemos que nosso grito não tem eco nesta casa que é comandada por evangélicos. Durante séculos, colocaram o pé na nossa garganta. Só que o grito agora está saindo. E não é mais grito de choro, não. Agora é grito de guerra. Axé! Eu gostaria de saber se existe algum mecanismo de impedir as igrejas, de dia e noite, culparem as religiões de matriz africana pelo mal da humanidade. Eu me infiltrei numa igreja, eu fui lá, a paisana, para ver o discurso deles. E o discurso é: você está sofrendo, é obra de macumbaria, é a mãe de encosto. Aí o senhor está lá com a sua família, tem um dia ruim, o almoço não deu certo. Na igreja o discurso vai ser: isso foi obra de feitiçaria da mãe de encosto. E isso gera um ódio religioso contra essas religiões. Então, eu sou adepto dessa religião, eu sou jovem. Eu pego aquilo no peito. Aí eu vou atear fogo no terreiro. Eu vou, aqui dentro dessa casa, se tiver
alguém que professa uma religião de matriz africana, eu vou boicotar. Porque é uma lavagem cerebral que é feita ali dentro. Enquanto não brecar isso, não vai haver. Você pode criar lei, pode criar tudo, pode-se fazer tudo. Mas enquanto tiver 10 mil, 20 mil pessoas ali, sendo implantado na mente delas, que a culpa do mundo é o demônio, e nós somos os adoradores do demônio. Agora um adendo. Desculpa, mas o demônio é cristão. Nós não conhecemos ele. Jesus, ele prega a unidade, ele prega o respeito. Portanto, qualquer expressão religiosa evangélica que está agindo de maneira discriminatória contra religiões afro ou contra uma imagem de uma santa, como a nossa Virgem Aparecida, que também eles têm quebrado a imagem de santa, tem entrado na igreja católica, tem derrubado e quebrado a imagem de santa. Essa postura de alguns irmãos evangélicos, com certeza eles não representam as expressões evangélicas. São pessoas desequilibradas. Quero afirmar que o fato de termos um campo teológico diferente dos outros segmentos não significa que não acreditamos em um Deus supremo, Criador do universo, e tampouco que vivemos de acordo com o Satanás, como muitas pessoas querem nos atrelar. A religião do candomblé tem origem no continente africano e tem como base os orixás, que são expressões da natureza. Exu, equivocadamente, é associado ao diabo. Na realidade, é o grande senhor da comunicação. E é o ar, é o tempo, e hoje, o ontem e o amanhã, designado a acolher os pedidos das pessoas e depositar aos pés de Olodumare, Deus. Não há maldade ou perversidade, como insistem aqueles e aquelas que não conhecem os fundamentos da religião, mas mesmo assim afirmam vinculações que não existem. Tem alunos sendo atacados nas escolas porque está usando uma conta no pescoço. Tem mulheres que trabalham como doméstica que não podem falar que são das religiões de matriz africana, porque senão elas não são contratadas, elas não trabalham. Tem professores que não podem falar que também seguem as religiões de matriz africana, porque sofrem represália pelos diretores. Eu pergunto, o Estado não é laico? Então por que isso está acontecendo? A religiosidade é muito importante para todos os nossos povos. São tantas pessoas com tantas manifestações distintas que a gente não pode admitir intolerância. Veja a seguir: praticantes de religiões afro-brasileiras são barrados em hospitais e prisões. A própria cadeia pública que não nos dá o direito a entrar lá e fazermos o ato religioso nosso. A liberdade de praticar qualquer crença é garantida a todos os cidadãos. Está na lei, na Constituição, no Estatuto da Igualdade Racial, no Código Penal. O Brasil não tem religião oficial. Somos um Estado laico. Mas os praticantes de religiões afro-brasileiras reclamam que sofrem preconceito nas instituições públicas, nas penitenciárias, nos hospitais, nas delegacias. Hoje em dia, se uma casa é destruída, uma casa é apedrejada, invadida, incendiada, a polícia simplesmente chega e registra como invasão, registra como um simples furto, qualquer simples de simples. Nada é feito, nada é executado, tudo fica na mesma. E aí? O povo negro vai continuar sendo humilhado, vai continuar nossas casas sendo invadidas, até quando? Até que volte a Inquisição? Quer dizer, acho que já voltou, né, a Inquisição. É uma nova roupagem da Inquisição. Não caçando as bruxas, nós somos as bruxas para esse povo? Temos pessoas no governo e temos pessoas dentro do âmbito trabalhista que estão despreparados
para aceitar esse tipo de denúncia. Os órgãos competentes têm que preparar, do professor ao delegado, ao juiz, que muitas vezes chega lá, é evangélico e encara o nosso caso como um caso de gaveta. Engavetam todos os casos que nós protocolamos lá nos órgãos competentes. Deixando bem claro que nós, de terreiro, de matriz africana, fazemos muitas vezes o papel do governo. Exemplo, fazemos o papel do SUS quando a nossa comunidade nos procura, através de uma mãe de santo, de um pai de santo, nós somos psicólogos, médicos, juiz de direito, de pacificação, e muitas vezes juiz de direito tirando o filho dessas pessoas da própria cadeia pública, que não nos dá o direito a entrar lá e fazermos o ato religioso nosso de passar um ebó dentro de uma instituição dessa, e nem dos hospitais como dá direito a outras religiões. Os dados nos mostram que só entre 2014 e 2015, só para a CEPI, foram enviadas 218 denúncias de falta de respeito ao povo de matriz africana. Entre incêndio de casa, arrombamento de casa, apedrejamento de pessoas. Todos esses casos, senador, a nossa ouvidoria recepciona e encaminha aos órgãos competentes. Qual é a orientação que a gente tem dado? É que tem uma tendência, e isso é importante a gente conversar entre nós, que é uma tendência dos agentes públicos de querer caracterizar esses crimes como briga de parentes, rixa de grupo, briga de vizinhos, e não é. Esses crimes, eles têm que ser enquadrados como crime de racismo, e esse é um desafio para nós. Nós levamos para a ONU 18 denúncias de discriminação institucional do Brasil contra nós negros. E um dos pontos que lá entregamos à ONU e que a ONU acolheu com muito vigor foi a perseguição às religiões de tradição afro. Uma das denúncias, eu quero partilhar com vocês, que a ONU levou um susto quando falou isso. Falamos para a ONU que, no Brasil, a matança de jovens negros é uma das coisas mais absurdas do mundo. No Brasil, o número de jovens mortos mensalmente equivale, senador, à queda de 15 Boeings 737-800 por mês. Volto a dizer, irmãos e irmãs, no Brasil, a morte de jovens negros pela polícia e outras situações equivale à queda mensal de 15 Boeings 737-800, que dá 217 pessoas por cada Boeing. É algo assim escandaloso e inaceitável. Eu não aguento mais ser tolerado. Eu exijo que respeitem minha tradição religiosa. Essa palavra tolerância é de quem está em cima do muro. Eu acho que a palavra intolerância religiosa é um sinônimo para um termo muito mais violento que se chama racismo. Eu acho que a intolerância religiosa ela vem travestida de racismo, as nossas religiões de matriz africana, de machismo, de homofobia, de violência de gênero, de violência sexual. O que mais a África deve ao mundo? Por que essa naturalização da violência e da violação dos direitos humanos? Porque a liberdade religiosa está em nossa Constituição, dita cidadã. Cumpra-se a lei. As leis elas já existem. Nós precisamos efetivar esses mecanismos. O Estatuto da Igualdade Racial garante no capítulo 3 um espaço só para discutir a questão da religiosidade e a condição da existência dessa religiosidade. E mesmo assim, a gente ainda tem os órgãos todos de ambiente, de meio ambiente, dizendo que nós não podemos tocar nosso candomblé. Dizendo para nós que o nosso candomblé tem que funcionar até as 10 da noite, porque vai atrapalhar os vizinhos. Nós precisamos o tempo todo dizer à polícia por que a gente deixa o nosso ebó na praça. Porque se você parar com seu ebó na praça e a polícia te parar, meu caro, você está cometendo um crime que não está previsto, mas é um crime.
Não dá para nós continuarmos sendo cerceados do nosso direito pelo próprio Estado, que é a parte que mais me preocupa. Me preocupa, por exemplo, a cidade de Uberlândia proibir a venda de animais vivos de maneira que nós não possamos fazer os nossos rituais. Dificilmente, na maneira que nós vamos caminhando, dificilmente a gente consegue manter o nosso culto como a gente mantém hoje. O mundo é diverso. O mundo não é branco, o mundo não é hétero e o mundo não é cristão. Cansados da violência, praticantes de religiões de matriz africana pedem uma CPI. Para que tome providência imediatamente, porque está ficando cada vez mais grave os ataques. A ONU proclamou o período entre 2015 e 2024 década internacional de afrodescendentes. Entre os objetivos, promover o respeito e o reconhecimento da contribuição que pessoas afrodescendentes deram para o desenvolvimento das sociedades. No Brasil, o crescente desrespeito às religiões de matriz africana vai na contramão desse movimento internacional. Na audiência pública da Comissão de Direitos Humanos, que debateu o problema, não faltaram tambores, cânticos, zum, 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 capoeira no céu vou jogar. Zum, 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 capoeira no céu vou jogar. Dança e um pedido de investigação por meio de uma comissão parlamentar de inquérito. Enquanto nós não pedirmos uma CPI para apurar esses casos de intolerância religiosa, para que isso seja levado à frente, saber aonde estão esses casos, como estão se dando isso e por que estão se dando, nós não vamos chegar a lugar algum. É preciso que se abra realmente uma CPI para que tome providência imediatamente, porque está ficando cada vez mais grave os ataques às nossas religiões de matriz africana. Precisa cada vez mais esses debates serem heterogêneos também, com pessoas de outras religiões, com pessoas, para a gente poder ir trocando e introjetando um sentimento diferente. E aí eu acho que passa pela escola, para ampliar esse debate, que é só entre a gente faz um esforço danado. Eu acho que a CPI vai ser importante, né, a gente abrir essa CPI, até para dar exemplo, mostrar que tem punição. Cadê o estudo da África dentro das escolas, que muitas vezes é rompido ou é cerceado porque não se quer falar da religiosidade, do funcionamento das comunidades de matriz africana? Chega de discriminação, chega de preconceito. Essa abolição que o senhor sempre defende, a segunda abolição, essa abolição ela não existiu. E não existe a partir do momento que nós estamos aqui por este motivo. Gostaria de conclamar a todos a que nós fortaleçamos as nossas instituições. Nós temos que ter como objetivo a criação de uma rede de defesa da liberdade religiosa. Hoje no Brasil, apenas 7 estados têm colegiados, comitês ou fóruns que atuam e que desenvolvem ações em prol do respeito à diversidade religiosa, e nisso essa casa, como a Câmara dos Deputados, pode contribuir no sentido que os governos estaduais, que os governos municipais implementem políticas, conselhos, colegiados em que se promova o respeito à diversidade. É preciso que os grupos religiosos diversos estejam juntos, se conheçam, conversem, como o Babá PC falou, que entrem no terreiro, que convivam e que vejam a verdade, que se estabelece que são seres humanos todos que merecem e devem ter respeito. E que o racismo, o preconceito, seja uma questão do passado. Nós temos que trazer para dentro dessa batalha o poder judiciário, que é o poder de meu pai. É ele que vai trazer a coisa equilibrada, de modo que a gente possa atuar e exigir os nossos direitos, porque nós temos direito. Meu filho, de 9 anos, comentou assim: papai, se ficar do jeito que está, isso que a gente está vivendo aqui não vai virar uma guerra religiosa, assim como tem nos outros países? Eu parei por 1 minuto e me fez pensar. Estamos aqui em nome de Xangô, pedindo paz, entendeu?
alertando sobre esse fato. Daqui a alguns anos vamos ver o que acontece. Se Deus amou, como diz a Bíblia, todos nós e deu o seu Filho, então oxalá que o sincronismo é representado por Jesus, nos une. É uma causa que eu preferia não estar discutindo aqui. Nós queríamos estar discutindo outras coisas e não, vai me tolerar ou não vai me tolerar. Que brincadeira é essa, no pleno século XXI? Porque esse não é um debate teológico. Por trás disso tem uma briga política que está em ameaça, senadores. É a democracia brasileira. Isso tem que ficar claro para todo mundo, porque esses grupos são fascistas. Eles batem nos homossexuais, eles batem na festa junina, eles batem na folia de rei, eles tentam acabar com a cultura popular, coisa muito mais além. É uma disputa ideológica e política que está acontecendo na sociedade brasileira. Eles fazem acordo, eles têm bancada. E quando eles fazem bancada nos estados, eles disputam espaço, porque eles conseguiram uma coisa que nós não conseguimos. Aqui se falou muito. Eles fidelizaram o voto, o que nós não conseguimos fazer. Nós somos até ingênuos, que a gente vota de acordo com a vontade nossa, não com os interesses nossos, né? Mas de acordo com a minha casa. E está dando essa confusão. Então, quando a gente amadurecer e passar a jogar o jogo como ele é para ser jogado, essa realidade muda. Eu creio que você trouxe uma reflexão fundamental. Há um movimento de intolerância crescendo, e não é só contra cultos afro-brasileiros. A Vatuzzi falou, é contra homossexuais, é contra quem discorda de um eixo único. E nós temos que enfrentar essa intolerância, porque agora foi com terreiros. Amanhã vai ser com sinagogas, como já foi em outros países. Depois vai ser com os ateus. E ninguém vai ser permitido ser diferente. Então aqui é muito maior, e a Igreja Católica é muito maior do que vocês estão pensando. Povo de santo, vamos à luta, vamos à batalha, mas com a bandeira de Oxalá na frente, com a bandeira da paz. Vamos com o amor. Axé. O Em Discussão fica por aqui. Você pode rever este e outros programas pela internet. É só acessar www.senado.leg.br/TV. Obrigada pela companhia e até o próximo Em Discussão.